Seja bem-vindo a mais um episódio do RosaCast, o podcast que aproxima o mundo jurídico de você. Antes de iniciarmos, quero te pedir para seguir as nossas redes sociais, compartilhar este vídeo e curti-lo também, para que o nosso trabalho seja divulgado. Hoje nós temos aqui um querido amigo, irmão, Dr. Haroldson Loureiro Zatorre, advogado há 11 anos, mas já com uma vasta experiência. Vocês vão ver daqui a pouco. Atua na área criminal, especificamente em grandes operações de tráfico e tem muito a compartilhar conosco. Quero saber hoje, meu irmão, um pouco mais da sua vida, como tudo começou. Fica à vontade. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade. Espero aqui com esse bate-papo acabar contribuindo para que os novos advogados e os advogados, tenham aí acesso à informação e melhorem, no sentido de ter um conteúdo de aprendizado. Tenho certeza que você vai contribuir muito com isso. Amém. Tomara. E aí, quem é Haroldson? Eu sou de Ponta Porã, nasci em Ponta Porã, vim para Campo Grande aos 10, 11 anos, fazer a quinta série aqui e fiz o ensino médio aqui em Campo Grande, fui para a faculdade, fiz faculdade de agronomia. No começo eu queria ser engenheiro agrônomo. Meu pai tinha uma propriedade no Mato Grosso, era uma propriedade pequena, relativamente pequena. E com o passar do tempo, Obrigado, César. eu entendi que aquilo ali não era a minha praia. Eu, propriamente, para te dizer quando foi isso aí, eu me envolvi num acidente de trânsito e tive que participar de diversas audiências. E aí no fórum eu olhava aquele pessoal lá, os advogados, as advogadas, trabalhando naquele ambiente, todos bem vestidos. E aí eu comecei a almejar essa profissão. Comentei com a minha mãe, nossa, uma hora eu quero trabalhar assim, de terno e gravata. E aí acabei, no fim do curso de agronomia, conseguindo fazer a transferência para o curso de Direito e finalizei a faculdade em 2008. Em 2008 eu colei grau e comecei a captar um cliente, a trabalhar de forma até indireta. E a minha OAB é de 2013. A minha OAB, relativamente, ela tem aí pouco mais de 10 anos. Mas eu amo o que faço, me identifiquei assim demais com o direito, com o processo penal, com o direito penal. E eu sou advogado de natureza. E assim, se tiver que morrer e nascer 10 vezes, eu quero morrer e nascer as 10 vezes sendo advogado. Cara, que bonito, hein? É de coração, meu irmão. Vivendo com você, convivendo, eu sei que é, cara. É de coração. Teve um episódio, o primeiro episódio aqui do RosaCast, eu conversei com o Nilton Marília, um advogado de 42 anos de profissão, foi secretário de Justiça, à época com 31, 32 anos de idade, e eu comentava com ele que muitas vezes na advocacia a gente traça um plano, um projeto, mas a advocacia é ela que escolhe para onde a gente vai, não é muito do jeito que a gente programa. E isso não quer dizer que você está andando errado, você abraça o que tem que fazer e faz bem feito. Como que foi com você? Por que o direito penal? Por que mais adiante? Por que você é hoje o advogado conhecido como atuante em grandes operações contra o tráfico ou grandes operações com acusações de tráfico? O destino, ele acabou me envolvendo, nessa alma, de defesa, de ser, na verdade, um defensor de operações que combate, na verdade, operações por parte do Estado que combate o tráfico, mas foi o destino.
Se você quiser, eu posso até te falar do começo, eu não sei. Eu sou da região de fronteira, muito embora ter nascido lá e ter morado lá a minha infância, isso só me trouxe assim aquela sensação ali de morar numa região em que a gente escutava muito, né, falar de pessoas, do crime, fulano morreu porque não respeitou, fulano morreu porque roubou um carro aqui na fronteira, é proibido roubar. E lá antigamente, né, quando o crime organizado não tinha, né, essa dimensão que tem hoje, a fronteira era mais harmônica. E aí eu vim para Campo Grande, mas independente de ser da fronteira ou não, o cara que vai te entregar a causa dele para você fazer a defesa, para você cuidar da vida dele, do interesse dele, ele o faz com base na sua capacidade técnica, com base na sua expertise. E o destino me trouxe algumas ações, algumas pessoas que eu tive o privilégio de defender a causa, de defender os interesses, e obtive êxito. E isso foi formando assim uma montanha, uma avalanche de neve, que eu peguei um caso, tirei uma caminhonete que estava com um compartimento secreto, que foi apreendida pela PRF naquela ocasião. Era uma situação que não era tão difícil, porque essa caminhonete ela foi apreendida, tinha um compartimento oculto, né? Mas ele não estava com entorpecente. Então, a PRF apreendeu com o objeto de repente, fazer com que a pessoa regularizasse a situação. E aí eu fui lá, fiz uma regularização administrativa no Detran. As pessoas que haviam me contratado ficaram muito satisfeitas. E logo em seguida, eu já tive uma indicação de uma grande, né, quantidade que foi apreendida de entorpecente na cidade de Costa Rica. 150 quilos de cocaína. 150 quilos de cocaína. Isso. E eu, jovem advogado, né, tinha 2 anos de OAB. Esse caso eu fiz barba, cabelo e bigode. Eu defendi, fiz a instrução processual, né, cuidei da persecução penal até o final. E aí esse cliente foi condenado, era um flagrante, e eu cuidei do caso, da execução da pena até a extinção da punibilidade mediante o cumprimento da pena. E foi um caso muito curioso, porque no início, esse caso é muito curioso, porque no início, quando eu fui indicado para ir até Costa Rica, eu não conhecia o cliente. Eu cheguei lá, viajei 400 quilômetros, e naquela ocasião, eu estava começando, tinha um sapato. Não porque eu era extremamente pobre, porque eu não tinha dinheiro, mas é porque era apertado as coisas. Nós tínhamos uma propriedade rural, estava arrendada, ganhava pouco mais que nada. Na época eu lembro bem que era R$ 2.000, 2.000 e pouco. Então, assim, esse dinheiro era da minha mãe, ainda tinha minha irmã, eu, meu irmão, meu pai separado da minha mãe, já tinha passado essa propriedade, né? É óbvio que ele também já tinha contribuído com o que ele podia. E aí eu falei, não, eu vou lá. Como eu cansei de fazer viagem para o interior para fechar contrato, para receber 5.000 em 5 parcelas de 1.000, 10.000 em 10 parcelas de 1.000. É o começo. Aí eu fui, cheguei lá, fui falar com esse cliente, né? Hoje cliente, até hoje cliente, mas ele era um aspirante a ser cliente. Aí ele, na época, eu me lembro bem que eu cobrei R$ 40.000 e achava que era um honorário assim, alto, que estava bom. Não dizendo que não seja, né?
40 mil, 100, 1 milhão, depende. O que é bom, o que pode ser muito para você, pode ser às vezes pouco para mim, o que é muito para você pode ser pouco para mim. Mas eu fui no intuito de cobrar 40 mil. Aí eu cheguei em Costa Rica, ele tinha acabado de ser preso em flagrante com 150 quilos de cocaína. Aí ele ficou muito assim, apreensivo, me testando, mas quem que mandou, por quê, consultando o nome. E aí eu falei para ele confirmou, se sentiu seguro, né, que era a pessoa certa que havia me indicado. E aí é engraçado que quando ele conversava comigo, ele ficava com um caderno rabiscando, ele estava nervoso, né, tipo, apreensivo. Daí ele falou assim: doutor, muito bem, eu vou pagar para você, mas eu não vou pagar 40 mil, eu vou te pagar 100 mil. 100 mil reais. 100 mil reais. Eu tinha pedido 40. Desde que você faça um favor para mim. Eu preciso de uma serra. Serra? Uma serra. Aí eu olhei assim para ele, eu fiquei assustado, né? Porque eu estava ali para fechar um contrato, né, de uma defesa, para defendê-lo, né, posteriormente, até o final do, né, consequentemente até o final do processo, e ele me causou um espanto, pedindo uma serra. Aí eu falei: olha, serra? Eu estudei a minha vida toda, tá? Eu fiz agronomia, eu decidi abandonar a agronomia para fazer direito, tá? Eu parei 6 meses da minha vida, 1 ano, estudando para poder passar na OAB, porque não é fácil. A OAB tinha acabado de fazer o curso unificado, enfim. E eu não vou jogar a minha carreira fora por causa de 100 mil reais para te trazer uma serra. Se você quer um advogado que seja leal a você, aos seus interesses, que te traga o melhor da defesa técnica, você tem. Para trazer uma serra, não. Ah, mas doutor, eu tô aqui na cadeia pública, eu tô vendo a rua ali, a rua tá aqui do lado, se eu tiver uma serrinha, você traz no sapato, você traz aí na tua cueca. Meu eu falei, Deus! Não. Daí assim, saí de lá triste, chateado, porque eu tinha andado 400 quilômetros de carro. Ah, putz, nossa, perdi meu tempo, né? E vim para Campo Grande. Imagina, 4 horas sozinho pensando, que perda de tempo. Chateado, aí voltei para Campo Grande. No outro dia meu telefone tocou. Eu não sei se de repente tinha escuta lá na delegacia ou se ele já estava comentando com os presos, fomentando essa ideia dele mirabolante. E ele foi transferido para a penitenciária de segurança máxima aqui em Campo Grande. E aí a esposa dele, né, que havia me pedido para ir até lá, falou: olha, vai lá na penitenciária, conversa com ele que ele vai te contratar, porque você foi honesto, porque você se impôs. E aí eu fui até lá, ele falou: não, eu vou te pagar e não vou pagar os 40, eu vou pagar os 100, porque eu gostei de você, você foi homem e você é o advogado que eu quero que me defenda. Então, Cara, que legal é isso, muito legal, isso aí foi... E, consequentemente, ele tinha um dinheiro apreendido em Chapadão do Sul, em uma outra época de campanha política, era um numerário alto, 500 mil reais. Ele acabou pedindo para o outro colega subestabelecer para mim, eu tomei a frente desse processo aí, consegui a restituição, não lá no juízo de piso, de origem, mas no tribunal. E ele até hoje é meu cliente. Mas foi uma situação muito, muito curiosa, né? Foi bastante emblemático para mim isso aí. Você mostrou o seu valor ao recusar aquela proposta ilegal dele. Com certeza. E nisso acabou fazendo com que ele me admirasse mais. Para poder ser, né, o patrono dele. Que testemunho, meu irmão. Muito legal, cara. E depois vieram outros processos. Como que foi essa caminhada? Depois desse processo, eu peguei uma causa no Triângulo Mineiro. Era oriunda aí de uma operação da Polícia Federal em Ribeirão Preto,
que essa operação ela tomou dimensões, né, a nível nacional, porque teve a morte de um policial federal numa troca de tiros, teve a morte de um piloto de uma aeronave que recusou, né, a parada, né, quando a polícia fez o cerco, ele tentou arremeter, sair com a aeronave, mas já tinha ocorrido o fato desse assassinato, né, desse policial, e a Polícia Federal revidou. Ela estava preparada para fazer o cerco e fazer bem feito, né? Não digo aqui que é fazer bem feito matar, tá? Mas ela estava ali como, né, polícia que fosse reagir caso ocorresse alguma coisa. E dessa operação aí surgiu vários desdobramentos. Eu defendi um piloto, não esse, né? Porque esse piloto, obviamente, ele morreu nessa tentativa, mas é uma operação que fez um cerco durante vários dias. Os supostos, né, acusados de tráfico estavam utilizando algumas pistas vicinais clandestinas que eram utilizadas aí nas fazendas de cana. E eu peguei esse cliente foi preso em Ponta Porã, tá? Não em flagrante, ele foi preso preventivamente e foi levado para Minas Gerais, ali que era o Triângulo Mineiro. E eu vi que tinham muitas inconsistências nessa investigação. Eles estavam utilizando aí o fato dele ter viajado na mesma ocasião, tinha menção ao nome dele nessa operação, e depois de 40 dias, né, eu consegui revogar a prisão preventiva dele lá, e aí eu comecei a ganhar mais notoriedade lá em Ponta Porã. Em Ponta Porã, o pessoal começou a falar, ó, defendeu fulano, defendeu ciclano, né? Então, é um advogado bom. E a partir daí, teve um outro caso, né? Que foi, não o caso da Serra, foi o caso de um outro cliente que foi preso em Chapadão do Sul. E qual foi a minha sacada como advogado? Ele era acusado de ser o batedor. E ele, na ocasião, ele estava numa Toyota Hilux com um motorista e com o braço quebrado. E a pessoa que foi apreendida com o entorpecente, ela estava num veículo Gol. E eles foram presos. A polícia tomou o celular de todo mundo, fez toda aquela verificação. Foi convertida a prisão em flagrante em preventiva. E eu assumi esse caso. Caiu sob a relatoria da ilustre desembargadora, hoje aposentada, Maria Isabel de Matos Rocha. E na turma quem julgava era o saudoso desembargador Romero Osme. Romero Osme Dias Lopes. E Manuel Mendes Carli. Duas figuras muito queridas, né? Essa turma, né? Ela, se eu não me engano, aqui a presidência era do desembargador Manuel Mendes Carli. O Romero, ele não era presidente, a relatora era Maria Isabel de Matos Rocha, uma desembargadora extremamente técnica, com fama de ser extremamente criteriosa. E eu fui para essa sustentação, minha primeira sustentação oral da vida. Eu cheguei lá, pedi para Deus sabedoria, primeiramente sabedoria, que eu pedi para Deus. Eu tinha conhecimento técnico dos autos. E aí, naquele momento, eu tive a luz de questionar que, no momento que a desembargadora indeferiu a medida liminar, ela pediu informações. E, precisamente, informações em relação ao telefone celular do acusado. E na ocasião o juiz era, não sei se era Silvio César Prado ou Anderson Royer,
que atuam até hoje como titulares de Chapadão do Sul, os 2 juízes titulares da primeira e segunda vara, ou não sei se alternada, e eles enviaram as informações, mas não encaminharam a perícia. E eu fiquei cuidando daquilo ali, no dia da sustentação oral, vi que não tinha chegado aos autos aquela perícia, o que não está nos autos não encontra-se no mundo. Isso é regra básica do direito, desde o primeiro ano de faculdade. E questionei a desembargadora. Vossa Excelência, desembargadora Maria Isabel, que é muito conhecida por ser criteriosa, solicitou a perícia do celular que comprova que o acusado, né, ora então paciente, estava em conluio com a motorista do Gol. A senhora pediu essa perícia, e essa perícia até o presente momento, até a presente data, não está nos autos. O juízo de piso não encaminhou. Ela mudou o semblante assim, eu observei. Aí ela mudou, os votos estavam prontos. Por que eu vou te falar que estavam prontos? Porque aí ela pegou e mudou o voto. O voto estava compartilhado com a turma. Aí ela, brilhante sustentação oral do advogado, do defensor, e na sustentação oral do defensor, eu tinha uma dúvida aqui que eu sanei. Eu tinha uma dúvida aqui que realmente foi esclarecida para mim. E eu vou mudar o meu voto. Cara, que demais. E vou conceder a ordem. Era uma concessão de conversão do regime fechado para domiciliar em Ponta Porã. Veja bem, Ponta Porã, que é uma linha, né, que divide a fronteira ali, que totalmente, né, pode estar comprometida a aplicação da lei penal, porque o sujeito, o acusado, ele pode virar a rua ali e, de repente, o Estado brasileiro já não tem mais o poder de aplicar aquela sanção contra ele. Mas foi uma defesa brilhante, e aí, nesse momento, o pessoal, depois dessa concessão, o próprio desembargador, presidente, falou, mas eu tenho compartilhamento do voto aqui, a senhora está mudando o voto? Estou mudando o voto. Então, quem sou eu para discordar de Vossa Excelência? Da relatora. E o Romero, que era o terceiro a votar, também acompanhou a relatora. Todos mudando o voto, né? Inclusive, esse alvará demorou 2 dias para sair, porque o gabinete não deu conta de fazer a retificação daquele acordo de imediato. E eu em cima lá no tribunal pedindo, olha, tem que alterar, tem que, né, o acusado tem que sair, e demorou uns 2 dias para cumprir esse alvará. Mas foi gostoso. E aí a conversa, mais uma vez, né? Da mesma forma como aquela lá da operação em Ribeirão Preto, que eu tirei o piloto em 40 dias, essa conversa falou, né? O raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Ele é bom, né? Pelo menos ele é esforçado, digamos, né? Eu não me acho bom, eu me acho esforçado. Eu estudo, eu faço um trabalho artesanal, quem me conhece, quem convive comigo sabe. Eu pego um processo, eu encho de filipeta, eu gosto de pegar. É igual livro, eu gosto de ler, eu gosto de colocar marca-texto, eu gosto de colocar marca-página. Eu aprecio a era digital, a tecnologia, mas esse gosto de pegar, eu gosto. E aí a coisa foi tomando forma. Foi tomando forma. E esse relato que você traz, esse testemunho, confirma, né, que processo é fato. O advogado precisa conhecer os fatos. O que acontece? Né? O que acontece? Todo processo, tá? Eu vou até ser meio clichê aqui, talvez. Todo processo tem uma falha. Basta o operador do direito sentar ali, colocar a bunda na cadeira e estudar. Vai ter uma falha por parte do órgão acusatório, por parte do juiz, vai ter um auto circunstanciado da polícia,
vai ter alguma coisa errada. Vai ter na interceptação, em alguma quebra de sigilo, bancário, fiscal, telemático, telefônico, então, enfim. E aí eu utilizo aqui uma coisa que eu sempre falo para meus clientes. O advogado ele tem que ter um tato, ele tem que ter um feeling, que eu sempre uso isso para fechar os meus contratos. Quando você acha que isso aqui, vamos imaginar que isso aqui é uma barragem. É uma barragem que está contendo uma represa de água. E se você precisa romper essa barragem, o que é mais fácil? Você ficar furando aqui, ali, lá, aqui. É como eu lido com as teses. Na advocacia, se você for pegar toda a tese bobinha ou tese realmente importante, e for bater em cima de todas, na advocacia criminal, Dr. Lucas, você acaba batendo na muralha inteira sem quebrá-la, sem rompê-la. Então, às vezes, é melhor você ter um tato, um feeling, para você escolher o que é mais importante e pegar um martelete ali, pegar sabe? E furar ali aquele buraco. Meter o dedo naquela ferida ali. E aí você consegue estourar essa barragem e pôr essa água abaixo. É a acusação, é o processo. E a vida também é assim, né? Você escolhe as batalhas que vai enfrentar, né? Aquelas que você pode vencer e que pode, sendo vencida, produzir um efeito positivo. No nosso caso, para o cliente, né? Se dedicar, você está dizendo, você tem várias teses de defesa. Se dedica a uma ou a poucas, mas faça o bem feito, não é? Que realmente, né, teses... O que acontece na advocacia criminal, pelo menos comigo? Isso é uma questão que você tem que administrar. Às vezes tem uma tese que você, como defensor, como advogado, você está apaixonado. E você olha assim, você vê, tá, aquele conteúdo, aquela norma jurídica, e você fala assim, é impossível não conseguir. É impossível não anular essa operação. A identificação aqui ela foi baseada em nada. Ou então, sabe, o cara tinha um direito a domiciliar com um laudo oficial, de um perito oficial, com 10 médicos atestando que o cara vai morrer. E você não consegue. Então, assim, ao mesmo tempo, é como você disse, a gente tem que saber a batalha que vai lutar. Muito embora tem teses que você fica apaixonado e tem certeza que vai dar certo, que vai prosperar e não prospera, como tem tese que às vezes você menos espera e prospera. Eu tive uma situação de lavagem, né, de dinheiro aí de um cliente meu que eu defendi, que era da Justiça Federal de Fortaleza, foi deprecado para Campo Grande, eu fiz uma defesa na vara federal aqui especializada, consegui desclassificar, tá, para a Justiça estadual comum, e foi condenado meu cliente, e no tribunal eu consegui anular essa sentença por falta de fundamentação. Mas assim, foi um trabalho de 10 anos. O processo lá é de 2010, antes mesmo de eu ter o OAB. Mas eu já estava capitaneando, estava trabalhando de forma informal, indireta. Então, assim, é bastante curioso isso. Então, tem que ter um bom trabalho, você tem que se doar, você tem que fazer o seu melhor, tem que ter sorte e Deus. É um conjunto de coisas. Às vezes eu até uso outra analogia. No direito são vários tentáculos. Então você tem o tentáculo do conhecimento, do esforço, da sorte, Deus, merecimento do cliente. Não adianta você abraçar uma causa e aquele teu cliente não merecer. Talvez ele não vai ter a sorte divina, essa sua tese não vai prosperar. Então, é muito complexo isso. Você dizia, um desses casos que relatou aí, que foi sua primeira sustentação oral. E esses dias eu tenho um vídeo que eu publiquei, dando algumas dicas, né, que eu considero rápidas, né, simples, mas essenciais para o advogado. E uma delas é, especialmente para o novo advogado,
treinar a sustentação oral mesmo, né? Saber o que vai falar, se colocar diante do espelho ou diante até do celular, hoje é fácil, qualquer um consegue se gravar, para fazer a sua ostentação oral, para que você vá direto ao ponto, fale pouco. Não sei se nesse caso você fez isso, como que era no início? Então, é curioso até esse fato, esse assunto que você trouxe agora de falar para os jovens advogados treinar a sustentação oral. Eu tive uma sustentação oral em São Paulo, um exemplo assim de data, era no dia 23 de julho, tá? Em São Paulo, defendendo uma grande operação aqui do estado, Operação Areia Branca de Corumbá. Fiz a defesa na tribuna e lá estavam Alberto Zacarias Toron, Pier Paolo Cruz Bottini, tá? E a gente ali junto, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar num inquérito com o Pier Paolo, tá? Acompanhando o inquérito em São Paulo. E aí estava ali nos bastidores, fiz a minha sustentação oral, não obtive êxito, era uma operação difícil. E no outro dia eu tive uma sustentação oral no STJ. E aí no STJ eu reencontrei o Pier Paolo, que estava no dia anterior em São Paulo. Aí um olhou pro outro, pô, ô doutor, você tá aqui? Aí assim, na minha cabeça de advogado eu comecei a existir pro Pier Paolo, né? Mesmo que eu já tinha trabalhado com ele, ele falou, opa, esse advogado tem algumas causas, né? Porque a gente tava ontem junto em São Paulo, no TRF3, né? E hoje estamos aqui no STJ, e lá em São Paulo eu estava defendendo a Operação Culinã. Essa operação era de 1,5 toneladas de cocaína que foi apreendida em Antuérpia, na Bélgica. Eram todos estrangeiros. 1.500 quilos de cocaína. Equivalente a 500 milhões de reais. 500 milhões de reais? Sim. E eu, advogado dos 2 supostos líderes, fornecedores desse entorpecente. E estava lá na tribuna e depois troquei uma ideia com o Pier Paolo. E o Pier Paolo, curiosamente, o primeiro grande caso dele foi o mensalão. E sabe como que ele treinava a sustentação oral? Ele ficava na frente, repetidamente fazendo a sustentação oral na frente do filhinho dele. Ele já contou isso aí em outros podcasts, algumas coisas. Que demais. E é um advogado excelente, professor da PUC São Paulo, da USP, não sei agora aqui falar certo, mas eu admiro muito o trabalho dele. Ele foi, inclusive, secretário nacional de Justiça, que é uma secretaria logo abaixo do ministro da Justiça, responsável pelo relacionamento com o judiciário e pela legislação, né? Começou a trabalhar com o Márcio Tomás Basto, saudoso, né? Advogado. Que legal. E Haroldo, você que atua na advocacia criminal, muitas vezes a sociedade e algumas vezes os próprios colegas podem ter a tendência equivocada de confundir o advogado com o cliente. Eu me lembro, por exemplo, com um pouco mais tempo, né, a Operação Lava Jato. Eu me lembro que eu admirava muito a atuação do advogado Cristiano Zanin, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, e como ele lutava contra uma avalanche da opinião pública contra o trabalho dele. Eu vi até alguns colegas criticando, né? Mas eu admirava muito pela persistência, pela resiliência dele na defesa do cliente dele. Isso também, de alguma forma, acontece hoje. Essa advocacia criminal, por exemplo, do 8 de janeiro. Que muitas vezes também alguns colegas que fazem defesa nesse processo, que é bem mais recente, também tem parte da opinião pública contra, ou o staff contra, né? Como que você vê isso? Você já sentiu isso na pele? O que você acha disso? A demonização do advogado criminalista, ela existe, tá? Ela existe porque o Estado, ele tem, né, que aplicar as regras, ele tem que punir, ele tem que executar, né? É a pretensão executória, né, do Estado, daquela pena. E aí,
O advogado criminalista, ele muitas vezes ele é confundido com o crime, ou porque ele é um defensor do crime, mas na verdade ele não está defendendo o crime, ele está defendendo a pessoa que cometeu o crime. Como diz, tem uma palavra, uma frase que o Rui Barbosa sempre falava: a força do direito deve superar o direito da força. A força do Estado é extremamente desproporcional. Se você, como advogado, tá, não pegar a causa e não analisar, não fazer uma análise criteriosa para você ver quais pontos estão corretos, porque é muito fácil o Estado acusar, é muito fácil o Estado condenar, tá? E respondendo a sua pergunta, nós, operadores do direito da área penal, nós somos confundidos da seguinte forma: como que você, que tem uma filha de 2 anos, está defendendo um estuprador? Não é meu caso. Eu, por questões de foro íntimo, eu optei por algum tipo de crime, né, alguns tipos de crime, eu não me sinto bem, tá? Não me sinto à vontade. Hoje eu não defendo crimes sexuais, muito embora eu tenha o maior respeito pelos colegas que o fazem, tá? Por quê? Porque eu volto a dizer que nós, operadores, nós temos que nos doar à causa, temos que fazer o melhor. Toda pessoa tem direito de ser defendido. A função social do advogado é prevista na Constituição, no poder originário, no poder constituinte originário. Poucas profissões do advogado, sim. Porque o advogado, quando exerce, quando ele faz um bom trabalho, tá? Ele ajuda o juiz que vai julgar, o promotor que vai acusar. Porque aquele juiz ele vai ter muito mais tranquilidade para condenar ou para absolver aquele acusado, se o trabalho foi bem feito. Então você tem que saber distinguir a advocacia criminal do crime. Porque todo mundo tem direito à defesa. Até você, Dr. Lucas, pode cometer um crime de natureza de ímpeto. Eu, quem está aqui na sala, pode sair daqui, não está com o motorista, está bebendo uma bebida alcoólica, ou uma pessoa se jogar na frente do carro e você cometer um homicídio culposo. Você tem que estar sujeito, tá, às sanções do Estado, mas que essas regras sejam limpas, não sejam exageradas. Se a pessoa não tiver um advogado, uma pessoa que defenda, que lute, vai ser desproporcional. Como diz na doutrina espanhola, será uma burla de etiquetas. Entendeu? Você vai ter um excesso, tanto da acusação ou contra do órgão acusatório. Então tem que ter muito cuidado. Eu não sei se eu me estendi muito, dei muita volta para te responder aí, mas foi claro aí em relação Acho que é um assunto delicado mesmo, né? Porque infelizmente às vezes as pessoas confundem. Mas o nosso papel como advogado é garantir ou lutar para que o Estado exerça o direito de investigar, de acusar e de punir, respeitando a regra prevista, né? Na Constituição, no Código de Processo Penal, no Código Penal. É a famosa paridade de armas. Para evitar o abuso. Exato. Porque o Estado abusa do poder. Todo mundo abusa do poder que tem. Aliás, esse é um dos motivos pelos quais o exercício do poder deve ser transitório. Não deve ser perene, né? As pessoas que ocupam postos de poder devem, volta e meia, ser substituídas por aqueles que as colocam lá. Uma alternância, né? Alternância. Natural. Agora um assunto polêmico.
Você é advogado criminalista. Advoga em grandes operações de acusação de tráfico. Mas o Supremo Tribunal Federal descriminalizou o porte de até 40 gramas de maconha. O que você acha disso? O Supremo, ele é o nosso pretório excelso, é a nossa corte máxima, tá? Lá chegam diversas situações. Posso citar uma até antes de falar da descriminalização do uso de entorpecente até 40 gramas, certo? Teve um HC em 2006 que foi redigido à mão em São Paulo. Esse HC questionava o parágrafo 1º da Lei 8.072, que era a Lei de Crimes Hediondos de 1990. Tá? A lei de drogas vigente à época era a Lei 6968 de 76, se não me falha a memória, eu posso até estar errado aqui. Tá? Lei 6968 de 76, que era o artigo 12. Naquela vigência da Lei de Crimes Hediondos, o parágrafo 1º ele vedava, tá, a progressão do regime. Esse HC chegou ao Supremo. O Supremo decidiu por 6-5 em fevereiro de 2006, tá, que aquela norma do parágrafo 1º da Lei 8.072 de 90 era inconstitucional, na qual vedava, tá, a progressão de regime aos que estavam cumprindo pena por crimes hediondos. Onde que eu quero chegar com toda essa história? Por conta daquela decisão do Supremo, tá, foi redigida uma nova lei de drogas, tá, a 13.343 de 2006, tá, 11.343 de 2006, que já colocou aí o Instituto da Liberdade Provisória, da progressão de regime, com cumprimento da pena de até 2/5, que foi alterada pela 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime, que veio alterar novamente a fração. E aí, eu acho que como o Supremo é a nossa corte máxima, ele está enfrentando, tá, todas essas situações. Ele pode não ter a força do poder originário, que é da Câmara, mas ele tem o condão de decidir e de formar súmulas, entendimento pacificado, e eu acho que tem muita gente presa com pouca quantidade de entorpecente. Então, se é uma decisão do Supremo, nós temos que respeitar. O Supremo é um defensor da Constituição, é um defensor do poder democrático, muito embora às vezes tem pessoas que questionam se está sendo exacerbado esse uso do poder, né, do Supremo por parte de alguns ministros. O Supremo é quem nos orienta. Então eu sou a favor da descriminalização da maconha até 40 gramas, como foi decidido pelo Supremo. Muito embora isso não tenha passado pelas casas, como prevê o legislador originário, né? Cara, mas sabe que isso me preocupa muito? Eu entendi a sua posição. O Supremo, muitas vezes, está na vanguarda, vamos dizer assim, dessas discussões polêmicas. E faz, então, o Legislativo se movimentar. Puxa a ponta, vamos dizer assim. E por causa de uma decisão dela, Câmara e Senado, irresignados, vão tomar alguma atitude e legislar sobre o assunto. Mas será que o Supremo tem capacidade técnica de prever, de avaliar todos os resultados da sua decisão? Imagine o sistema de saúde, está preparado para essa decisão? O sistema de defesa e proteção do trabalhador está preparado para esse tipo de decisão? As empresas, os departamentos de recursos humanos, especialmente de grandes empresas que têm milhares de empregados,
estão preparados para lidar com esse novo cenário normativo de que o uso de até 40 gramas de maconha ou o porte de até 40 gramas de maconha não é um crime propriamente dito? Eu fico preocupado com as consequências nas relações de trabalho, as relações familiares, enfim. Mas é isso mesmo, né? Vamos dizer assim, um desacordo, como diria o ministro Barroso, de quem eu discordo muitas vezes. É um tema que tem um desacordo moral razoável. E nesses casos, para mim, me parece que a opinião, a posição daquele que tem um vínculo direto com o povo deveria prevalecer. Mas eu entendo o que você está falando. E nesse aspecto, vamos avançar num outro tema polêmico também. O Congresso, numa onda conservadora, vamos dizer assim, buscou impedir medidas de ressocialização como aquelas saídas temporárias. Você vai poder falar melhor sobre isso? O que você pensa disso? Primeiramente, eu quero dizer aqui que quem vive num Estado democrático de direito tem que se adaptar, tem que entender que a força da maioria prevalece. Correto? Isso Correto. Nós vivemos aí no dia a dia. Então você vai eleger o seu chefe do executivo, você vai eleger os legisladores, né? Então, nós vivemos num Estado democrático de direito. Muito embora alguns assuntos precisam ser debatidos para serem levados, ou, no caso anterior da sua pergunta, o Supremo, né, com tanta matéria que chegou lá até a corte, decidiu descriminalizar, que era uma matéria originária, supostamente, do Legislativo. Eu creio que nós, tá, a força da opinião em deixar preso, deixar trancado, não resolve. A política antidrogas, ela não funciona. Porque eu te falo isso com propriedade, eu uso alguns números em sustentação oral, tá? Que no final da década de 80, início da década de 90, o Brasil tinha cerca de 100 mil encarcerados. E hoje nós temos 1 milhão de encarcerados. 1 milhão de pessoas encarcerados, sendo que mais de 70% são acusados de tráfico de drogas. Então, assim, a política está funcionando? Se ela tivesse funcionando, essa população carcerária estaria diminuindo. Então tem que fazer uma repressão mais forte. Como assim não está sendo uma repressão mais forte? Se a população carcerária está aumentando, a repressão está sendo mais forte. Eu acho que a política aí, ela tem que ser lá no início, tá? Na formação da criança, na escola, na família. É uma outra questão aí, que aí vai ter uma abrangência muito mais ilimitada. Mas o fato de você proibir o cidadão que está encarcerado, o indivíduo que está ali encarcerado, preso, tá, temporariamente ou não, se ele teve aquela condenação confirmada até a última instância ou não, tá, vedado, né? Se você vedar aquela saída temporária, você vai infringir uma outra lei, que é a Lei de Execução Penal. A Lei de Execução Penal, ela prevê, tá, que a pena, o cumprimento da pena, ele vai ser de forma progressiva. Aquele HC de São Paulo de 2006, tá, que mudou a legislação, foi em relação a isso. Aquela legislação da Lei 8.072, dos crimes hediondos, que vedava a progressão de regime, que vedava a liberdade provisória, o cara saía dali direto quando cumpriu a pena, quando está de liberdade condicional.
Aquilo foi declarado inconstitucional porque feria a LEP, a Lei de Execução Penal. De que adianta agora o Senado, nessa ânsia de fazer uma represália, de brigar, de fechar o cerco ao crime organizado, criar uma lei que não vai ter eficácia? Será que é isso que vai resolver? Eu sou contra. Você me pediu a minha opinião, eu sou contra. Eu sou a favor da saída temporária. Tem que ter a ressocialização do preso. O preso ele tem que sair de forma progressiva. Ele tem que... Ou então vamos criar a pena de morte no Brasil, num país de terceiro mundo. Funciona a pena de morte aqui? Só vai morrer pobre, preto, cara que está fudido. Porque quem tiver direito de defesa não vai morrer. É um assunto polêmico. Imagina pena de morte no Brasil. Seria uma loucura. Mas então, vamos vedar a saída dele, tá? Ele não vai sair de forma alguma e vamos instituir pena de morte no Brasil. É a minha opinião. Se a lei existe, se é de forma progressiva, se existe a ressocialização, tem que cumprir a Constituição. É a nossa carta magna. Você tem argumentos contundentes nesse ponto, viu? É difícil. Vai resolver prendendo todo mundo? Então vamos cavar um buraco lá e vamos jogar todo mundo no buraco? Vai resolver? Não vai. Não vai ter buraco suficiente, né, Haroldo? É complicado. Complicado. Outra questão que eu às vezes penso. Você que atua na advocacia criminal sempre vai ter um Ministério Público na outra ponta. E algumas vezes você se depara com alguma acusação ou com algum pedido de medida cautelar de segregação do acusado ou de produção de provas, cujas alegações você verifica que não são verdadeiras. Porque aqui só um parênteses, é diferente você dizer que uma pessoa está mentindo e outra coisa, você dizer que o que ela está dizendo não é verdade. Ela pode estar enganada, ela pode não ter olhado corretamente a prova. Pode estar enganada. Enfim, mas são provas, fatos, né? Você mesmo relatou agora há pouco numa sustentação oral, você levantou um ponto que uma desembargadora não tinha verificado. E ela corrigiu durante o julgamento, na sua primeira sustentação oral. Mas você se depara de vez em quando com uma acusação, seja por uma acusação inicial, ou em alegações finais, ou qualquer tipo de peça do Ministério Público, você diz, isso aqui não é verdade. Eu não compreendo como o Ministério Público conseguiu fazer essa acusação. Como que você lida com isso? Sempre. Eu não vou falar que o Ministério Público, tá? Tanto que é uma instituição que eu respeito muito. São eles que defendem o interesse da coletividade. Eu nunca vou falar que eles são mentirosos. Mas muitas vezes eles estão equivocados. Porque quando você está defendendo o interesse da coletividade, você tem que coletar ali o maior número de informações para você fazer uma acusação, tá? Ou para você fazer um pedido de quebra, tá? De sigilo telefônico, telemático, ou ações cautelares de busca e apreensão, de prisão temporária. O Ministério Público, com o advindo da Lava Jato, criou-se aí uma força, né, digamos, extraordinária, uma força sobrenatural. E um apoio da população, né? Exato, é aquilo que eu falei num ponto atrás aí. O Estado ele tem o direito e o dever de punir, mas se ele tiver, tá, de forma exagerada, se ele for exagerado, você vai ferir o sistema de peso e contrapeso. Então o Ministério Público hoje em dia, tá, o que eu vejo muito acontecer é que às vezes ele precisa de um número elevado de quebra de sigilo ou de prisão preventiva, e na ânsia de defender os interesses da coletividade, ele acaba
colocando todo mundo naquele mesmo balaio, sabe? Isso é muito comum a gente escutar nos bastidores. Ah, eu estou sendo investigado, aí eu vou lá no escritório do Lucas e de repente eu vou no escritório do Beltrano e do Ciclano e, e a Polícia Federal está investigando você ou está investigando o outro e aí todo mundo entra naquela medida coercitiva. E aí vai caber a defesa, né, chegar lá e separar o joio do trigo. Porque é humanamente impossível, até com base em dados que um dia, outrora nós estávamos conversando, e você mesmo me disse que é humanamente impossível você pegar lá um número de decisão X do Supremo, ou do Tribunal, ou do desembargador, que ele tenha lido tudo aquela quantidade de processo. Então, assim, não, de forma alguma, eu estou falando que o Ministério Público falta com a verdade. Mas ele mesmo, tá, por ser um órgão acusador, um órgão fiscalizador, ele pode errar. Ele pode acabar cometendo erros ou abusos. E é complicado, é difícil. Um procurador, um promotor tem quantos processos? Enquanto às vezes chega a ser até desleal, né? Você vai pegar um processo, eu como defensor de uma grande operação, sei lá, Pavo Real, Operação Arepa em Santos, Operação Culinã, Operação Areia Branca, 1 milhão de operação. Vou pegar e vou olhar aquela operação, para mim é fácil, tipo, analisar junto com uma equipe 10, 50 mil folhas. Fazer um pente fino. Para o Ministério Público é humanamente possível. Então, ele, na verdade, depende muito da Polícia Judiciária. Quem está fazendo a investigação, quem está coletando as informações, quem está fazendo os autos circunstanciados. E para a polícia também é difícil. Então, por isso que eu digo, sempre vão existir erros por parte de algum ente. Polícia que também está abarrotada de serviço, né? É, difícil. Eu tenho alguns amigos investigadores, delegados da Polícia Civil, e volta e meia relato deles da pressão por produtividade, da pressão por dar conta de todos os inquéritos, pressão para dar conta das averiguações preliminares, para ver se vai instaurar inquérito, falta de pessoal, é difícil, né? Acho que na área criminal também, a Constituição tenta abarcar tudo, né? Eu falava com o Newley, num outro podcast que nós fizemos, que o direito de ação no Brasil é muito amplo. A Constituição entregou uma promessa grandiosa para todo mundo que muitas vezes não se cumpre, né? De fato, porque é muito amplo, é difícil. Você falava, aquela vez que a gente conversava, eu mencionava da ministra Rosa Weber. Nesse outro podcast eu comentei. Ela proferiu, se não me engano, mais de 36 mil decisões, ou 38 mil decisões. Ela proferiu em 2023 na presidência do Supremo. Isso não é justiça. Pelo amor de Deus, não é justiça. Então, na área criminal também, a nossa legislação abarca muita coisa, quer resolver muita coisa pelo direito penal, né? E aí vem a discussão dos 40 gramas, porte de 40 gramas de maconha, enfim. Da saída temporária. Saída temporária é muito pano para manga, né? É muito difícil. Você tem que, né, pegar aí a política antidroga, você tem que pegar o Brasil que é um país que foi colônia de Portugal, que lá atrás já tem um problema histórico. Então, é difícil você consertar tudo de uma vez só, né? Então, tem que todo mundo fazer a sua parte. Caminhando aqui para o final, queria te ouvir algo mais que você tem para dizer, especialmente para o novo advogado que está começando, porque esse seu testemunho do primeiro caso importante que você assumiu, vamos dizer assim, em termos de quantidade, de apreensão, de proposta de honorários e tudo mais, é realmente muito edificante esse testemunho. Mas eu queria também que você abordasse talvez uma outra parte, que é do aspecto humano da advocacia criminal. Porque uma pessoa acusada de ser um barão do tráfico, com apreensões de toneladas, você falou aqui de 1.500 quilos de maconha, de cocaína, 1.500 quilos de cocaína.
o que daria mais de 500 milhões de reais, você falou. Mas a verdade é que no fundo ali é uma pessoa que está sendo acusada. Da mesma forma que um aviãozinho do tráfico, que uma pessoa que infelizmente transporta cocaína no intestino, nos ônibus que vêm da Bolívia, é uma pessoa da mesma forma. Como que você encara isso? Você vive, você frequenta como advogado o sistema prisional. Então eu imagino que no seu dia a dia você visita clientes dentro do presídio. O que você busca apresentar como pessoa para o seu cliente quando você vai lá? Como você se veste, como você se porta? Eu queria saber esse aspecto humano da sua profissão. Olha, eu frequento o presídio federal e frequento o presídio de segurança máxima, frequento o presídio que é a super máxima. Hoje eu tenho cliente aí em 8, 10 estados. Não que eu tenha escritório, mas eu advogo aí em mais de 10 estados, graças a Deus. E assim, eu sempre tive como premissa a transparência, a lealdade, tá? Ser leal ao processo. Por que é importante ser leal ao processo? Porque quando você vai fazer uma sustentação oral, o desembargador, o ministro que está olhando o processo, se o advogado não for leal ao que consta nos autos, na primeira frase que ele falar lá, o ministro já vai estar olhando o celular, vai estar olhando a parede, ou se está num ambiente virtual, nem vai estar olhando para você. É aí que você ganha o respeito. E como que eu trato o meu cliente? Eu sempre estou vestido de terno. Hoje eu podia estar aqui com a camiseta, nossa conversa é informal, mas eu estou aqui da forma como eu atendo os meus clientes. Sempre, sempre foi assim. É uma forma que eu acho que de repente você demonstra o respeito pela pessoa. Falar a verdade, ser transparente, tá? Muitas vezes tem advogado, tem colega, tem amigo que fala: ô, você está sentado aqui, você não está com medo de levar um tiro? Lógico que não. Eu sou transparente, eu falo a verdade. Eu não minto. Quem não mente, quem é leal e quem é transparente, não vai levar um tiro, porra. Você entendeu? Então, trata a pessoa com dignidade, faz o seu melhor, pega o processo, estuda, vai conversar com o cliente. O cara sabe que você sabe cada parágrafo, cada vírgula, o carro que estão falando que ele entrou, o avião, se tem 30 avião na operação, o cara sabe de cada avião o prefixo. E você vai falar de cada avião um ponto específico. Ó, teve uma pré-compra de um avião em Corumbá, teve uma pré-compra que foi para São Paulo, teve um avião que foi importado dos Estados Unidos. O cara que passou aquela situação, ele sabe. Esse é o tato e assim, a melhor coisa é quando você tem um cliente que é condenado e que te indica. Se ele é condenado e ele te indica, é porque ele confia em você. É porque você foi leal a ele. É porque você não mente. E você tem que ter hoje na advocacia, eu falo para os novos advogados, você tem que ter uma coisa chamada pós-venda. Não adianta você fechar um contrato de 100 mil, de 30, de 50, de 1 milhão, de 5 milhões e você não fazer a pós-venda. A pós-venda ela engloba a defesa técnica, ela engloba a atenção para a família, para o preso. E isso é o diferencial. Não é rede social, não é você fazer um monte de aparição no Instagram, não. Você tem que cuidar. Ah, mas eu tenho um cliente, doutor, eu tenho 2. Cuida bem do teu um cliente. Ele vai te trazer o segundo. Cuida bem do seu segundo cliente, ele vai te trazer o quarto, o terceiro. É assim que funciona. Essa a grande dica, é o que eu deixo aqui nesse nosso papo, que eu quero deixar. Cuida do que você tem. É difícil você falar, eu não tenho nada. Você vai ter um cliente ali. Cuida dele, ele vai te indicar um segundo.
Cuida do segundo, ele vai indicar um terceiro, um quarto e assim vai. E aí, como eu conquistei lá naquele nível internacional, vários clientes que são todos estrangeiros, você vai conquistar o teu nicho, você vai conquistar o seu espaço. Tratar cada cliente como se fosse seu único cliente. Exato. Sempre. Sempre. Não importa se você recebeu 1.000 ou 5 milhões. É a mesma coisa. Você tem que ter o amor pela causa, pelo cliente. Eu tenho cliente que até hoje eu estou cuidando que eu cobrei quase nada. Da mesma forma como eu fiz vários pro bono. Eu tirei várias pessoas já do presídio para internar em clínica e não deu certo, que eram aviãozinhos do tráfico. Pessoa presa com 10 quilos de maconha, com 5 quilos de maconha, que eu consegui revogar a preventiva, consegui junto ao pastor Milton da Clínica da Alma aqui em Campo Grande a internação. Pelo menos eu fiz a minha parte. E eu sei que tem projetos aí no seu coração, nessa sua cabeça, que você ainda vai implementar nesse sentido. Se Deus quiser. Fiel no pouco, fiel no muito. Obrigado, Haroldo. Eu que agradeço, espero contribuir aqui com o bate-papo. E assim que precisar, sempre que quiser, pode me chamar. Obrigado, meu irmão. Você que acompanhou o nosso RosaCast, siga nossas redes sociais, compartilhe o vídeo e curta para ajudar a divulgar esse trabalho que a gente está desenvolvendo. Até breve, meu irmão. Até breve. Obrigado.